Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, uma questão aqui muito boa, completa, né? Para a gente revisar aqui muitos conceitos. Bom, conversores catalíticos, catalisadores de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Normalmente aqui é o paládio, o mobitilênio, são substâncias utilizadas aqui para fazer essa reação química. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de um monóxido de carbono, CO, que é extremamente tóxico, né, em dióxido de carbono, e a decomposição de óxidos de nitrogênio, como o NO, o N2O, o NO2, denominados NOx, em gases de nitrogênio, o N2, e o gás oxigênio, o O2, referentes às substâncias citadas no texto e às características de catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Primeiro diz o seguinte: ó, a decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio, produzindo o gás oxigênio e o gás nitrogênio, é classificada como uma reação de oxirredução. Pessoal, tranquilo aqui, porque veja só, como ele forneceu para a gente aqui os óxidos, vamos pegar, por exemplo, né, o NO, esse óxido de nitrogênio. Então, aqui, o que, que nós temos? O NOx do oxigênio, do óxido, é sempre, nesse caso, menos 2. Logo, o NOx do nitrogênio é mais 2. Quando eu transformo isso aqui, no caso, eu preciso de duas moléculas, né, do óxido de nitrogênio, eu vou ter aqui duas moléculas aliás, uma molécula de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio, certo? Então, nitrogênio, né, pessoal? Aqui, nitrogênio, pronto. Nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso. Pessoal, o NOx do nitrogênio mudou. Lembre-se que o NOx de toda substância simples, e o nitrogênio aqui é uma substância simples, só temos o nitrogênio, o NOx é zero. No caso do oxigênio, também o NOx é zero, é uma substância simples, então houve variação de NOx. Logo, esse processo, aplicado pelos catalisadores, de fato é um processo de oxirredução, então esse primeiro item está correto. Bom, com isso a gente já consegue eliminar aqui algumas alternativas, né? Sobraram aqui para a gente apenas a letra A e letra D. Vamos para a próxima. Ó, o dióxido de carbono, o CO2, é um óxido ácido que, ao reagir com a água, forma o ácido carbônico. Pessoal, esse é um dos óxidos mais conhecidos, né? Um dos mais cobrados, inclusive, em prova. E por que que ele é classificado como um óxido ácido de fato? Ó, normalmente, os óxidos que possuem, né, um elemento, um ametal ligado ao oxigênio, normalmente vão ser óxidos ácidos, tá? Uma outra maneira também de você identificar um óxido como ácido, aí no caso seria né, um composto mais ligado aos metais, é calcular o NOx desse metal ligado. No caso, o carbono aqui é classificado como um metal, mas em geral, os óxidos formados por oxigênio e metal são ácidos. Mas, se por acaso nós tivermos aí um metal ligado ao oxigênio, esse óxido, para eu definir se ele é um óxido ácido ou não, eu vou calcular o NOx do metal ligado ao oxigênio, tá? Se o NOx for mais um e mais 2, aí variando para mais 3, né? Normalmente mais 3 aqui já é um óxido anfótero, né? Mas assim, né, NOx mais 1, NOx mais 2, nós vamos ter os óxidos básicos. Isso aqui é fácil de a gente lembrar, porque quem são os elementos que possuem NOx mais 1 e NOx mais 2? Normalmente os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, esses óxidos que possuem esses metais com NOx baixo, geralmente são óxidos básicos, tá? Um exemplo em claro que a gente tem, cai bastante em prova, é o óxido de cálcio, né? O CaO, o óxido de cálcio. É um óxido que tem um metal da família 2A ligado aqui ao oxigênio, o óxido dele é mais 2, então é um óxido básico também, tá bom? E aí, se o óxido do metal for 4 ou mais, aí ele será óxido ácido. Mas enfim, em geral, é bom lembrar que esse composto, o dióxido de carbono, é sim
um óxido ácido, tá? E ele reage com a água, assim, é outra característica dos óxidos ácidos. Quando eles reagem com a água, eles formam de fato o ácido. E nesse caso aqui, em particular, o CO2 mais o H2O, que a água vai formar sim o chamado ácido carbônico, que é um ácido, como a gente já sabe, muito instável. É um ácido classificado como fraco, apesar de a variação que ser seria moderado, mas a gente já falou tanto desse ácido. Ele entra ali na composição dos refrigerantes. Aliás, é assim que se faz esse ácido dentro dos refrigerantes. Você injeta dióxido de carbono dentro do refrigerante que contém água e essa reação ocorre produzindo o ácido carbônico. Para fazer isso, a gente tem que, né, submeter esse gás a uma pressão maior e baixar a temperatura. Então, eu consigo produzir esse ácido de maneira mais eficiente nessas condições. Mas, de fato, esse item está correto por falar que o óxido é ácido, de fato, quando ele se liga com a água, forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. Tranquilo aí a questão, tá? Bom, terceiro, os catalisadores são substâncias, de fato, nós temos substâncias além dos catalisadores, eu falei do metilênio, né, do paládio, que iniciam uma reação química que seria impossível. Bom, aqui o isolador já está restringindo. Impossível, né, sem a presença deles, não necessariamente. Sem eles, aumentando a velocidade e também a energia. Bom, a energia de ativação, os catalisadores, na verdade, eles são melhores, eles produzem, aumentam de fato a velocidade de uma reação química, porque eles diminuem a energia de ativação. Então, a energia de ativação é a energia que eu preciso para que a reação química comece. Então, os catalisadores diminuem essa energia de ativação. Então, esse item está falso por afirmar aqui que aumenta, né? E também essa palavra aqui muito restritiva. O CO, o monóxido de carbono, é um óxido básico, pessoal. Guardem também essa informação, tá? Esse é um óxido, monóxido de carbono chamado de óxido neutro. CO é um óxido neutro. Inclusive, ele é extremamente tóxico. Quando a pessoa se, né, contamina com monóxido de carbono, então não adianta você tentar dar uma base, um ácido fraco para poder tentar reverter. A única coisa que você deve fazer é oxigenar, né? Caso a pessoa seja aí contaminada com monóxido de carbono, é colocar essa pessoa em um local bem arejado e fornecer oxigênio para que ele consiga se restabelecer, tá? Porque por ser um óxido neutro, ele não reage nem com base, nem com água, nem com ácido. Não adianta tentar fazer uma eliminação, uma reação química desse óxido, porque ele não é básico, ele é neutro. Então, o item também está falso. Então, com isso, acho que a gente já consegue achar aqui nossa resposta, né? Bom, temos o item 5 ainda aqui que está atrapalhando. Vamos lá. A molécula do gás carbono, CO2, apresenta geometria espacial angular. Bom, geometria, very boa geometria. Vamos lá? Bom, o oxigênio a gente sabe que possui, aliás, o carbono, né, que é o menos eletronegativo aqui, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Esses 2 elétrons aqui vão se ligar ao oxigênio. O oxigênio tem 6, a gente sabe. E aqui do lado de cá ele vai fazer também uma dupla ligação com o outro oxigênio. Então, com isso, o que nós temos? Como o carbono não possui elétrons não ligantes, nós temos que essa geometria da molécula do dióxido de carbono vai ser uma geometria linear, certo? Ângulo de 180 graus. Só quando ele fala que é angular, é errado, né? Porque a gente não tem aqui os 4 elétrons do carbono se ligaram, não existe elétrons não ligantes, e aqui nós temos 2 ligações, uma sigma e uma pi. Nós já sabemos que a ligação pi não é contada, nós temos apenas a sigma, e a ligação sigma, duas ligações, 2 pontos, né, 2 regiões aqui de repulsão, 2 pontos de repulsão, logo geometria linear. Item falso, sobrando, portanto, letra A, nosso gabarito. Questão completa, aí revisamos muitos conceitos. Até o próximo item, pessoal.